Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre por que os iniciantes eles parecem sempre repetir as mesmas palavras. Na verdade, isso não é um erro. Isso é um padrão cognitivo que o nosso cérebro ele tende a fazer, né? Ah, o nosso cérebro, assim como o nosso corpo, o corpo humano em geral, ele é excelente em economizar energia. Por esse motivo, o nosso corpo, ele sempre tende a economizar energia, querendo ficar um pouco mais parado, ao invés de sair por aí correndo. O nosso cérebro é do mesmo jeitinho. Ele tende a economizar energia e não ficar se esforçando para que consiga pegar aquelas palavras mais difíceis que estão lá no fundo do cérebro. Para isso, ele utiliza rotas, né? Que ele vai pegar as palavras que você mais usa, que você mais acrescenta. E o que que isso acontece? Acontece que, para alunos iniciantes, que existe aquela repetição de palavras mais simples, mais usadas, ele de fato ele vai conseguir pegar algumas palavras mais comuns. Para alunos intermediários, que é o nosso caso aqui agora, isso às vezes chega a ser um problema. Por que que é um problema nesse ponto? Porque a gente quer soar melhor, mas o nosso cérebro preguiçoso, como sempre é, ele tende a pegar as que são mais fáceis, tá? Então, na verdade, o que que isso significa? Significa que a gente está precisando reaver um repertório mais organizado para o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro precisa organizar dentro dele como se fosse várias caixinhas que são chamadas de blocos linguísticos. Eu nem fiz a apresentação disso daqui, gente, porque é uma fala que, na verdade, vocês vão entender por cima, bem superficial, tá? Para vocês entenderem mesmo isso aqui, é estudando neurociência e tudo mais. Mas como forma de complementação e explicação para vocês não se sentirem tão frustrados da próxima vez que não conseguirem lembrar o que que significa flabbergasted, é por causa disso. O nosso cérebro, ele precisa ainda estruturar, né? Os cérebros dos alunos, né? Estruturar o que é chamado de blocos linguísticos. Então, quando esse bloco linguístico ele é limitado, as palavras repetem, né? Então, ele não tem variáveis para ficar usando, ou seja, ele acaba usando aquilo que a gente mais usa, tá? E como que é, então, o que que a gente precisa fazer para que o nosso cérebro comece a usar esses padrões? Usar mais. Não tem mistério. A gente precisa repetir mais. Além da gente se expor a ele, nós precisamos usar técnicas que vai ajudar o nosso cérebro a organizar isso melhor, de uma forma com que ele busque isso de uma forma mais fácil, organizando em caixinhas e tudo mais. O nosso cérebro, gente, adora fazer isso aqui, ó. Check, check, e abrir caixinhas, tá? Então, quando a gente está estudando, por exemplo, por isso que existem os módulos para a gente estudar, porque conforme os módulos que a gente vai estudando, nós vamos estudando de bloquinhos em bloquinhos. O nosso cérebro ama fazer isso, de paixão, ele ama mesmo fazer isso. Então, por isso que os cursos e as aulas, elas estão estruturadas dessa forma, porque de acordo com os bloquinhos gramaticais, os bloquinhos de conteúdo, o nosso cérebro vai dando check naquilo. E é isso que a gente vai apresentar aqui no curso. Nós vamos primeiro ter um módulo introdutório de apenas apresentar falas para você concordar com uma pessoa numa discussão ou discordar de uma pessoa numa discussão. Então, para isso, o cérebro vai abrir a caixinha dele lá de concordar e discordar para simplesmente não falar aham, e você começar a falar coisas mais elaboradas para isso, para você aumentar o seu repertório. E isso, para a gente fazer isso, não é somente vocês ficarem repetindo aleatoriamente, não. A gente precisa ter isso em contexto, né? Então, aqui no nosso curso, nós vamos fazer isso de uma forma muito bem organizada, sempre trazendo para o seu lado pessoal,
fazendo o seu cérebro abrir caixinhas para colocar essas novas informações e aumentar esse repertório lexical, né, de vocês. Repertório lexical é repertório de palavras que vocês têm para poder utilizar, né? Então, com isso tudo, o que que a gente pode concluir? Repetir sempre a mesma coisa, na verdade mas não é um problema, tá? Isso está dizendo que vocês estão num processo de aprendizagem. Para melhorar isso, para evoluir isso, a gente precisa expor o nosso cérebro a novos padrões linguísticos, né? E a gente tem que treinar isso em contexto, tá? Sempre dentro de um contexto para a gente ir relembrando isso, tá? E vamos então, né? Nesse curso, principalmente, a gente vai tratar muito de memória, essas coisas todas, e isso é um processo de reprogramação mental, tá? Eu estou aqui para vocês. Vocês podem me chamar quando vocês precisarem, tiverem alguma dúvida, querem saber de alguma curiosidade, que vocês não encontraram uma resposta, talvez eu possa guiar vocês nessa resposta. E bora lá para a gente ir para a nossa próxima etapa, que eu vou gravar já já para vocês.